Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. O meu nome é Ronaldo Vicário e esse é o programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O programa de hoje é uma continuação do programa passado e o tema é os liberais, a esquerda e a extrema-direita na pandemia. No programa passado, nós conversamos sobre como esses segmentos políticos, essas vertentes políticas, como elas chegaram na pandemia. E hoje o que nós vamos discutir é justamente a reação desses atores políticos à pandemia e quais são as perspectivas de evolução desses setores dentro da pandemia, nos seus desdobramentos. Para discutir esse tema, nós temos hoje a nossa mesa redonda, composta pelo professor Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Pradinho? Tranquilo? Bom, tranquilo. Prado, aqui do meu lado, o Eduardo Bastian. Tudo bem, Bastian? Pronto, com mais uma mesa redonda. Tudo bem, boa noite. Bom, estamos aqui o Numan na sua tradicional posição na ponta direita. Tudo bem, Numan? Tranquilo? Bem-vindo. E, por último, aqui na ponta esquerda, hoje jogando do nosso time, o nosso amigo Dudu Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Dudu? Tudo bom, boa noite, pessoal. Bom, senhores, antes de abrir a mesa redonda, na última sexta-feira, dia 5 de maio, de madrugada, faleceu... De junho. De junho, obrigado, Márcio. Agora de junho, faleceu o nosso professor emérito do Instituto de Economia, professor Carlos Lessa, uma figura muito importante para nós do Instituto, uma figura emblemática, e eu pediria que o professor, o nosso decano, o professor Luiz Carlos Prado, falasse um pouco sobre o Lessa antes da gente começar a nossa discussão. Por favor, Prado. Obrigado, o Instituto de Economia já soltou uma nota, muita coisa já foi dita. É só deixar o registro, antes de nós iniciarmos o programa, que ele era muito querido de todos nós, um professor importante da casa, tem um histórico de compromisso com a universidade pública que toca a cada um de nós de maneira profunda e ele certamente aprovaria, num momento como esse, nós estarmos debatendo assuntos tão amplos e com essa nossa tão contemporâneos como esse. Então, é apenas para deixar esse registro, e a UFRJ está em luto e nós também estamos seguindo esses 3 dias de luto decretado pela UFRJ pela morte de uma pessoa tão importante para todos nós, em especial para o Instituto de Economia, mas também para nós individualmente. É só isso. Acho que é só deixar esse registro antes de nós iniciarmos o nosso debate. Obrigado, Prado. Então, para começar o nosso debate, no debate passado, nós chegamos ao seguinte ponto. Se nós olhássemos dezembro de 2019, o que a gente tinha? A gente tinha os liberais enfrentando uma série de dificuldades em função de toda a consequência que vieram à tona a partir da crise de 2009. Nós tínhamos uma esquerda tentando se encontrar, mas com 2 derrotas significativas, que era do Sanders dentro do Partido Democrata e também do Corbyn no Partido Trabalhista, e nós tínhamos uma extrema-direita bastante fortalecida. Então, no fundo, uma das conclusões finais do programa passado foi justamente, quer dizer, observava-se claramente o fortalecimento da extrema-direita. Aí você tem a pandemia. E aí, o que acontece na pandemia? Como os liberais, como a esquerda e como a extrema-direita, como eles vão reagir à pandemia? Essa é a primeira pergunta da roda. Quem se habilita a começar? Senhores... Eu posso começar bem rapidamente. Para mim, não houve muita diferença quando nós pegamos os vários exemplos no mundo, não com referência à saída, mas especificamente o enfrentamento da pandemia. Não dá para se dizer se um governo, a maneira que o governo vai enfrentar, olhando a orientação política dele. Por exemplo, se nós pegarmos a Suécia, que está na mão dos sociais-democratas, do Stefan Löfven,
o Obrador, no México. Não deram muita importância, fizeram um tipo de abordagem que vem levando a um número razoavelmente grande de contaminados e mortes. Por outro lado, se nós pegarmos alguns governos de extrema-direita, como nas Filipinas, o Rodrigo Duterte, ou mesmo o Orbán, do Fidesz, lá na Hungria, nós vamos ver uma maior preocupação com a questão do enfrentamento da pandemia. Então, se nós olharmos, pegando pelas Américas, onde Trump e o Bolsonaro tiveram uma postura muito descuidada com a crise, em oposição a governos como o da Argentina, mais cuidadosos, etc., não dá para se generalizar dessa maneira. Então, a pandemia de início pegou todo mundo um pouco de surpresa e as reações, a maneira de enfrentar variou muito de país para país e não foi necessariamente orientação ideológica que determinou a maneira com que essa pandemia veio a ser combatida. É isso aí mesmo, gente. Só um comentário, tanto faz. Prado. Só um comentário que eu acho que, inicialmente, o pessoal da extrema-direita, alguns representantes, principalmente o Beno, eles tentaram negar a pandemia, dizendo que era um vírus chinês e argumentando que era um efeito muito... A grande imprensa internacional, a própria Organização Mundial de Saúde estaria dando efeito muito maior do que o necessário e depois eles tiveram que virar. Por exemplo, o Bannon teve que virar nos Estados Unidos e dizer que foi um erro esse tipo de estratégia. Então, a extrema-direita de partido, inicialmente, e por que ela fez isso? Porque, na verdade, no momento inicial da pandemia, a extrema-direita é que estava ganhando o jogo, vamos dizer assim, no cenário internacional. Tinha ganhado postos importantes e eles, como eles sabiam que esse efeito da pandemia ia afetá-los diretamente na questão econômica, tá? Então, eles falaram, olha, isso aí provavelmente não vai ser coisa maior. E quando perceberam que tinha que ser feito alguma coisa, eles tiveram que gerar muito rapidamente. Então, eles, nesse sentido, da pandemia, antes da pandemia, eles estavam fortes e eu acho que eles perderam, no âmbito da pandemia, posição relativa, vamos dizer assim, em termos de visão de mundo que eles tinham. Não sei o que é que vocês acham disso, mas acho que esse é o ponto... Mas o ponto, só para ir passar a bola para as outras pessoas, isso é verdade, mas eu acho que isso afetou principalmente os Estados Unidos e um pouco o Brasil e alguns outros governos de extrema-direita, eles não reagiram imediatamente, foram mais cautelosos. Agora, você tem razão que o primeiro discurso foi esse. Aliás, até hoje continua o argumento da gripe chinesa, esse tipo de coisa entre a extrema-direita. Mas, principalmente quando nós analisamos, e agora nós temos essa posição de olhar para trás e ver os diversos governos, embora eu concorde com o discurso inicial que você apontou, a primeira impressão que eu tenho é que não fez tanta diferença assim, não. Não sei o que o Baixo e o Numa acham disso. Inglaterra, Boris Johnson. O Boris Johnson foi um que não deu muita bola, né? O que vocês acham? Na Europa, você pode falar... vamos passar aí, Numa. Numa. Então, no caso, é difícil, assim, ter um retrato unívoco das reações frente à pandemia, porque acho que tem que diferenciar a questão da reação, sanitária frente à pandemia e depois a questão da reação econômica. No caso da Europa continental, houve uma certa unidade, apesar dos atrasos iniciais na tomada de medidas mais, vamos dizer, vigorosas do ponto de vista sanitário. Isso rapidamente foi resolvido e todos os países adotaram medidas muito estritas de isolamento social, de mobilização de recursos na área de saúde. Isso, obviamente, alguns países estavam mais preparados, como foi o caso, por exemplo, da Alemanha, outros menos, como a Itália, a Espanha, até a França. Porém, houve, por parte de todos os dirigentes
uma atitude, vamos dizer, de levar a sério essa pandemia. Tá? No caso da Inglaterra, já foi diferente. Boris Johnson, no início, estava mais na onda do Trump ou aqui do Bolsonaro, né? Ou seja, ele minimizou no início a importância da epidemia. A Inglaterra demorou para tomar medidas de isolamento social e o resultado é que em setembro, oficialmente, 40 mil mortos por conta do Covid e os resultados do Instituto Nacional de Estatística britânico, que analisa as mortes, assim, o excesso de mortes observado esse ano em relação aos anos anteriores, durante o período da pandemia, apontaria na direção de mais de 60 mil mortos. Ou seja, uma taxa de mortalidade infinitamente superior à maior parte dos outros países europeus, talvez tirando a Bélgica. Portanto, claramente, nessa questão do tratamento, do enfrentamento sanitário à pandemia, há uma via inglesa que assim, destoa do resto das trajetórias europeias e que não deu muito certo. Na parte econômica, a gente observa a mesma coisa. A maior parte, para não dizer a totalidade dos países da Europa continental, tomaram medidas rigorosas, ou que já existiam no arsenal legislativo do país, ou que foram criadas pelas circunstâncias do Covid, para enfrentar as consequências sociais da pandemia. Isso passou por mecanismos de garantia de emprego na França, na Itália, com a substituição do pagamento dos salários pelas empresas do Estado francês, espanhol, no lugar das empresas. Isso passou também por um aumento significativo das transferências sociais. Isso passou por planos de resgate das empresas, isso a título nacional. No âmbito da União Europeia, você já tem planos que, por enquanto, dois planos, um de 500 bilhões, que já passou quase um mês, outro mais recente, proposto conjuntamente pela França e pela Alemanha, que, na verdade, abre a possibilidade dos famosos Corona Bond, ou seja, emissão de... Sim? Só pegando um gancho no que você comentou, que acho importante o seguinte, você separou, e acho que aqui é importante, o que foi a decisão inicial dos governos na questão da própria epidemia, e aí você já estava sinalizando que eu acho que a questão europeia se conecta com outros países, são as medidas. Eu acho que em termos de medidas de aumento de liquidez, transferência de renda, política de aumento dos gastos, isso não tem a ver com a discussão, me parece, aí vou abrir o debate, e acho que em todo lugar do mundo, o que mudou foi a escala, o que mudou foi a escala, é que é o seguinte, é que não tem essa discussão aí nesse caso, nesse momento, se é liberal, se é extrema-direita ou se é esquerda. Todo mundo, mais ou menos, foi obrigado, dadas as condições do efeito da pandemia no plano econômico, na questão de aumentar gastos de saúde, na questão da liquidez e de manter minimamente a economia funcionando, todo mundo aumentou os gastos e aumentou a liquidez. Eu queria entrar nesse embate, porque acho que é um pouco da percepção, não sei de vocês, mas acho que isso vale, como você falou, para a Europa. Aí, nesse caso específico, que é o segundo estágio que você levantou, acho que isso aí foi generalizado. Acho que o que mudou foi a intensidade. Aí nesse sentido que eu queria puxar, se vocês concordam ou não, que nesse ponto, aí não tem keynesiano, não é a ideia de Keynes ou liberal ou nada, a realidade se impôs e obrigou a esses governos a tomarem medidas de aumento de gasto e aumento de liquidez. Pois é, eu queria começar minha intervenção nesse debate, né, pegar esse gancho do Dudu, na verdade, falando até um pouco do porvir, né, quer dizer, da questão da recuperação das economias, né, uma vez que a fase mais aguda da pandemia tenha passado. E essa recuperação tem que passar por Estado, né? Por atuação estatal, seja do ponto de vista
de política fiscal expansionista, tá? Gasto público e investimento público. Só um comentário, desculpa, Baixa. Você está pulando para o terceiro estágio, é isso que a gente vai debater já agora? Na realidade, mas essa é a pergunta original do Bicalho. Não, a pergunta original do Bicalho não é essa não, Bicalho, se eu estou errado. É sobre o início do processo. Porque depois a saída, eu acho que tem muitas diferenças dependendo na semana passada, a gente falou como é que chegava a pandemia. Agora tem a questão do como é que a esquerda, a extrema-direita chegaram à pandemia. Né? Agora tem a questão como é que esse jogo vai rolar doravante. Então, o que eu acho é que o pacote de medidas, né, vai passar por mais Estado, né, por políticas fiscais expansionistas, enfim, programas do tipo renda mínima, etc. E aí eu levanto essa questão para vocês. Quem, em princípio, fica mais desconfortável com esse tipo de agenda são os neoliberais. Basta só para pegar e dar uma organizada aí no debate, para a gente estar debatendo a mesma coisa. Eu acho que o Numa fez uma divisão interessante, que é sobre enfrentamento sanitário e a questão econômica. Mas eu acho que você tem dois momentos também. Eu tendo a concordar com o Dudu, no sentido de que, independente da corrente, a reação à crise, a reação à pandemia, foi, por razões absolutamente pragmáticas, uma reação de aumentar gasto público. Alguns governos relutaram mais, o caso da Inglaterra é claro, o próprio Brasil, nós fomos até aqui no Estudo de Economia um dos primeiros a falar a necessidade de aumentar os gastos, no caso brasileiro. Aí todos os setores também, mesmo liberais, da sociedade brasileira, comportaram isso, nos Estados Unidos e em outros lugares. Mas, se há uma certa convergência na questão econômica durante a pandemia, pode mudar o grau, quem quer gastar mais ou menos, há muita divergência na maneira de sair. Então, por isso, eu acho que eu, pelo menos, entendi assim, e aí o Bicalho é que tem que esclarecer melhor a natureza da pergunta. Se a pergunta dele foi se faz diferença nesse processo inicial da pandemia, a corrente econômica ou ideológica dos governos para a resposta à crise, eu olhando rapidamente, eu não consegui verificar tanta diferença assim. Agora, a meu juízo, faz muita diferença na política de saída da crise, que é uma outra discussão. Mas, por exemplo, nesse primeiro... Quer dizer, na verdade, nesse primeiro momento, o que a gente está colocando, eu diria o seguinte. Primeiro, o que você observa? A questão do confinamento. E para que você mantenha as pessoas em casa, você tem não só que são aqueles gastos relativos a todo o sistema de saúde, ponto, como são aqueles gastos em termos de renda de trabalhador, etc., uma série de medidas para tentar viabilizar esse confinamento também, tá certo? Então, pegando essas duas questões. Então, tem, digamos assim, os gastos da pandemia. Seriam os gastos da pandemia, tá certo? Nesse exato primeiro momento. Então, vocês estão, assim, quer dizer, nesse primeiro momento, falando assim, em termos econômicos, dos gastos da pandemia, não consegue se separar muito simplesmente pela clivagem ideológica, política ideológica. A extrema-direita favorável ao confinamento é contra... Por exemplo, perguntando ao Numa, né? A Frente Nacional, ela é favorável ao confinamento na França. Não é isso? Não é contra, né? Muito pelo contrário, critica o Macron pela fraqueza do Macron de não ter endurecido, etc, etc, etc. E também, agora, por exemplo, aqui no Brasil, a extrema-direita é contra o confinamento e, vocês sabem também, contra o gasto, não é isso? Na pandemia. Então, uma situação diferente. O Trump foi contra o confinamento, mas não foi contra o gasto na pandemia, quer dizer. Então, quer dizer, como a é que é essa Suécia social-democrata apostou no tal de se administrar o número de infectados. E o Duterte nas Filipinas, extrema-direita,
né, disse que tomaria medidas extremas contra para quem saísse à rua. Quem saísse do confinamento, quem não a Inglaterra respeitasse o confinamento. De início, Boris Johnson também tentou a aposta de que ele, de alguma maneira, conseguiria administrar o número de infectados, etc. E depois veio aquele famoso estudo de Cambridge, não foi? Não, do Imperial College, desculpe. Do Imperial College, que mostrou que se ele fosse por essa linha, seria uma... Mas o que eu acho que mudou muito, né, a política dele foi quando ele foi internado, né? Com Covid, né? Quando ele pegou a doença. Então aí eu vou fazer a pergunta. Dá para dizer... Dudu, diz. Separando o estágio, que assim, você tem o estágio do que é a decisão do confinamento. O primeiro estágio, que é a questão sanitária. O segundo estágio, que é aí que o Numa já levantou, que é a questão europeia, que é quais foram as medidas econômicas de combate ao Covid. Aí a pergunta que surge, depois a gente volta para a sua pergunta, Baixa, que sua pergunta é para a gente fechar o programa, inclusive, que é onde acho que vai ter mais divergência. Mas nesse momento, eu acho que nesse ponto todo mundo foi mais estável, independente da questão ideológica. O que mudou foi a intensidade. Se a pessoa era mais liberal, aí a intensidade e velocidade de reação. Acho que dá para a gente dizer isso no sentido mais generalizado. O que é que vocês acham? Na Europa, Estados Unidos... E um pouco também, Dudu, para onde é que ia o dinheiro também, né? Casa americana é tipo... O dinheiro vai para onde? O Dudu, velocidade não. Volta a insistir que a Suécia, que é social-democrata, apostou na ideia de imunização de rebanho. Não, Prata, a velocidade não na parte imunológica. Estou dizendo a velocidade dos gastos econômicos. Sim, claro. Não. Claro, aí eu acho que realmente você teve no momento em que os governos partiram para algum tipo de isolamento e tirar as pessoas do trabalho, elas imediatamente responderam para isso. Eu acho que a intensidade foi mais importante e eu tendo a achar que você tem razão, que alguns governos mais conservadores, e aí alguns governos até mais liberais também, relutaram um pouquinho, ficaram preocupados com a questão da dívida pública, porque vinha também da herança de 2008, né, da crise de 2008. Mas ainda tem uma outra controvérsia, Prata, que o Numa apontou para a gente, porque o caso francês, que é um governo mais liberal, mas também gastou muito. Observe que, se você olhar, não dá nem para fazer a clivagem do liberal para a questão dos gastos, porque, como mostrou na questão europeia, a França, que é Macron, liberal, gastou e jogou. Eu acho que esse é um ponto importante que você está chamando a atenção, Dudu, e que foi ressaltado pelo Luiz Carlos no comecinho, é que não tem um padrão claro, né? Então não tem, a ideologia não conta tanto. Tem governo social-democrata. Pois tem extrema-direita tem uma extrema-direita dando uma resposta vigorosa à crise. Tem social-democracia, tem social-democrata não vendo tanto problema, enfim, não tomando medidas mais restritivas. Então, não há um padrão claro, né, nas respostas, do ponto de vista ideológico, né, de orientação ideológica dos governos. Nesse momento. Nesse momento. Exato. Vai separar depois. E aí agora volta a pergunta para o Baixa, que ele levantou para a gente. E o depois? Claro. E na saída do confinamento, como é que vai ser as formas de recuperação econômica? Acho que esse é onde a gente pode ter mais divergência, que o Baixa... E aí eu ouvi o Numa, que o Numa tá quieto aí agora. Numa, verdade, a gente cortou o Numa, né, e tirou ele do jogo, né? Não adianta, não, você. Você é Costa Pinto. Foi do Costa Pinto. Fui eu o complô dos Eduardos. Eu não deixei a bola voltar para ele. Fala, Numa. Deixa esse pessoal ficar falando. O Numa deu um bocado de informação para a gente para depois tocar a bola. Dá mais informação para a gente voltar a bola, Numa. Mas ele é generoso, né? Um cara generoso. É duro, né, mano? É duro, Numa, é duro. Começa a falar logo, senão o pessoal sai falando. A vida é duro. Perdeu, Numa. Volta pra gente. Não, mas considerando... Olha só, o que vocês estão colocando é o seguinte, olha só. Isso significa o quê? Que as respostas, elas foram muito mais representativas do que cada país do que cada sociedade do que simplesmente uma questão de quem é que estava no poder naquele momento. Ou seja... Uma coisa simples, quer dizer, tirando assim as situações fora da curva, quer dizer,
o vírus acabou ele impondo a agenda dele? Vocês acham isso? O vírus impôs sua agenda. A não ser exceções bizarras que você sempre tem, no geralzão ali, ele acabou... Foi a pandemia que determinou essa tem confinamento, tem que botar Ricardo, o dinheiro, tem que gastar... Deixa eu te perguntar, Ricardo, você está dizendo que o vírus se impôs ao Keynes, ao Hayek, ao Marx, é isso a pergunta direta que você está fazendo? Como eu não sou economista, eu posso falar isso tranquilamente. O engenheiro Só pode observando que o Numa não conseguiu falar ainda, tá? Mas vocês acham isso, que o vírus impôs a agenda dele? Fala, muito mais Numa. do que a agenda de cada um? Numa. É difícil dizer. Acho que eu vou passar a palavra para o Eduardo. Eu começo e passo a bola para você, Numa. Isso. Eu acho, o que é que eu acho que aconteceu? Eu acho que, pensando nesse segundo estágio, que é o segundo estágio, os governantes tomaram a mínima noção de que o vírus era concreto, que era preciso de um certo confinamento e que necessariamente, como a economia paralisa, você tinha que sustentar minimamente a economia para não ter um hecatombe total. Então, necessariamente, isso significou mais liquidez, se você pensar que é a resposta mais ou menos do que aconteceu na crise de 2008, mas não só, e você teve que garantir renda, empréstimo e trabalho. Então, ou seja, impôs um gasto público e uma intervenção estatal que não tem a ver com questão ideológica nesse momento. Ou seja, tem a ver com o quê? O vírus impôs o quanto os governos de plantão, para não ficar com... Você mesmo falou em vários momentos lá atrás, com o custo político da crise. Então, todo mundo ficou... Fala. Só para ser mais preciso, a dinâmica da pandemia determinou, porque parece que o vírus aí, o sujeito, quer dizer, só para, eu acho que precisar melhor que a dinâmica da pandemia, em última instância, acabou superando qualquer idiosincrasia ideológica. A realidade se punha, de certa maneira. A realidade se impôs. Agora, aí é o ponto, e aí eu posso passar para vocês. Na minha visão, é apenas no momento enquanto ainda você tem a necessidade do confinamento. No estágio agora, mês da abertura, mesmo antes de qualquer vacina, eu acho que, e já começou, e aí eu não sei o que é que eu não acho vocês, mas assim, eu acho que já começou até antes dessa fase 3, vamos dizer assim, né? Que essa disputa de que agora, como sair da crise, as ideologias, já começou uma disputa de narrativa, uma disputa de... Senão vocês não ficam felizes, das frações de classe, para que direção vai, tá? Ou seja, tem várias disputas acontecendo em cada espaço territorial para aí sim ver qual é a direção. Eu não sei, o que é que você acha disso, Nuno? Só que o Dudu já fez o tiquezinho de hoje de frações de classe. Você está calado e pensativo. Mas olha só, mas vocês acham que, quer dizer, que nesse estágio da pandemia, quer dizer, essa já é uma questão, tipo assim, o vírus, a pandemia já atingiu um pico na Europa, em alguns países, então agora vai ser assim, quer dizer, você não acha que ainda tem uma incerteza muito grande de como vai ser a volta, como é que vai ser a abertura, qual vai ser os desdobramentos, para que essa questão da saída ela se coloque assim. Não, uma coisa falar, olha, informações que eu tenho... Não se está dando muita importância, não ao vírus, mas à dinâmica da pandemia, como diria o mestre Prado, quer dizer... Olha, só uma coisa, informações que eu tenho... Então, dando de barato, já ganhamos... Em Bicalho, informações que eu tenho de pessoal jovem e não tão jovem na Europa, as pessoas estão indo para os cafés, estão viajando, é verão lá, né? Eu não duvido que haja um repique, né, falando do caso particular da Europa, mas Estados Unidos, países do hemisfério norte, em muito pouco tempo, né? A gente não sabe qual será essa dinâmica. Né? Então, pode ser que tenha que fechar novamente em pouco tempo. Agora, não dá para saber. Tem vários cenários possíveis, mas eu acho que a questão que está sendo levantada é diferente. Independente do cenário, os governos têm que se planejar para a retomada, para a saída. Então, o que está agora na mesa é quais são as estratégias que vão ser usadas para planejar a saída da pandemia. Ora, se essa saída se mostrar prematura, o que vai acontecer é que os governos recuam e aceleram novamente, dependendo da sua estratégia. Então, claramente, alguns setores estão preocupados com o crescimento da dívida pública, no sentido de que vai ter um novo ciclo de aumento do endividamento público
que de alguma maneira teria que ser pago adiante, que isso pode afetar, dependendo da visão de mundo que se tem, a retomada dos investimentos, pode ter um efeito crowd-out sobre os investimentos privados e assim por diante. Aqueles que entendem que é fundamental agora retomar a atividade econômica através de gastos públicos, de forma usando os instrumentos keynesianos tradicionais, inclusive segmentos da esquerda que chama a atenção que na saída da crise de 2008 se salvou as empresas e não os indivíduos, não as pessoas, e que agora isso politicamente não é possível mais fazê-lo. Quer dizer, há uma certa preocupação de uma nova agenda e que não dá para novamente repetir a política de evitar que grandes grupos quebrem, esses grandes grupos venham distribuir dividendos, manter salários elevados para os grandes, para as suas diretorias, e a população que se lixe, que perca seus empregos, que fique desempregada, ou que retome a empregos precários. Então, ou seja, a saída da pandemia vai abrir espaço para muita luta política. Em alguns casos, tem a questão imediata da agenda eleitoral, o caso dos Estados Unidos, que nós não vamos discutir aqui hoje, mas é um exemplo bastante claro, mas tem na Itália também, isso está presente. No caso da Hungria, o Orbán está aproveitando isso para ter uma espécie de uma legislação muito parecida da que teve na Alemanha, uma lei que autoriza o que dá para o que teve na Alemanha durante a extensão do governo nacional socialista, da extensão do nazismo. Ou seja, o Orbán passa a ter direito a fazer leis sem passar pelo Congresso. Ele alega que isso seria num período curto de tempo, só durante a pandemia, mas isso gera uma série de preocupações. Então, na própria Rússia, o Putin está usando isso para reforçar seu poder. Ele tem uma questão de que a sua estratégia de se manter no poder como primeiro-ministro e presidente está se esgotando e possivelmente ele teria que sair agora de uma posição de destaque. Ele está procurando usar essa situação para poder se manter no poder. Então, as estratégias vão depender muito dos casos nacionais, enquanto nos Estados Unidos, que não é nosso objeto hoje, mas no caso, certamente, Trump está preocupado com a sua eleição em função dos efeitos econômicos, que é o nosso objeto, os efeitos econômicos da pandemia. Então, cada agenda nacional é impactada diferente pela dinâmica da pandemia, pela maneira com que ela afeta e pela percepção que a sociedade tem como o governo está agindo perante isso daí. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho baseado nas informações que eu consegui obter até agora. Mas nesse desdobramento, né, no desdobramento da crise, quer dizer, de uma crise que você espera que uma crise sanitária gere uma crise econômica significativa, pesada. E na hora de discutir, então, como sai da crise, aí você, digamos assim, como se você pudesse recompor as três propostas, né? Quer dizer, quais são as propostas que os liberais têm? Eu não vejo qual a proposta da esquerda nesse exato momento, né? Qual é a proposta da esquerda? O que a esquerda está colocando? O que a extrema-direita está propondo em termos dos desdobramentos, né? Um pouco do... Não, se o Lula quiser falar, ele fala, né, Baixa? Não tem problema. Então, ele sumiu do jogo. Ele sumiu do jogo. Hoje ele está meio chinelinho, jogando lá na ponta direita, escondidinho, né? Mas aí não adianta, né? Mas em termos desses desdobramentos, né? O que acontece de agora em diante? Quer dizer, quando você coloca essa perspectiva de futuro, né? Quando se olha o futuro, quer dizer, o que pode acontecer? Em termos, os liberais ensaiam tudo bem, mas aí não é muito diferente do que já vinha acontecendo antes, né? O que a pandemia, quer dizer, a pandemia ajuda quem? Não ajuda ninguém? Os três saem ruim? Não tem? Ou, na verdade, a pandemia demonstra que nenhum dos três tem proposta de coisa alguma?
para colocar na mesa e você abre um buraco? Quer dizer, como é que é isso? Ou, digamos assim, os liberais não estão entendendo nada, a esquerda não está entendendo nada, a extrema-direita, ou seja, a dinâmica da pandemia está sendo maior do que eles. Porque em termos concretos, né, não sei, de pequenas coisas, mas uma coisa mais vigorosa de discussão de propostas, bom, como é que sai da crise? Não, Bicalho, eu acho que tá na mesa, sim, as diversas propostas. Você acha? Eu acho que está sim. Você tem, pelos muitos artigos de opinião, um grupo social-democrata defendendo uma agenda que passa pela se mexer na redistribuição de renda. Eu tenho dúvida, Prado, o quanto isso são acadêmicos debatendo, ou quanto são estruturas políticas de representação dessa esquerda dentro vamos dizer assim, da lógica eleitoral partidária. Eu acho que, não sei, eu tendo a desconfiar que, na verdade, a gente está vivendo um momento, mesmo com essas 3 linhas, de uma profunda distopia, e cada uma dessas visões estão tentando ainda construir uma saída. Não sei. Por exemplo, acho que os liberais, o blog do FMI começou a botar, não, precisamos olhar com mais cuidado, ou seja, eles ainda estão vendo como sair. Eu acho que a esquerda, ela fala da discussão de uma intervenção, mas na hora H acaba migrando para a política econômica, vamos dizer assim, neoliberal. Na hora H, o problema do ajuste fica sendo central. Você vê, isso vale do Brasil à Rússia. Até o Numa comentou isso no último programa sobre a discussão russa. Eu acho que começa a aflorar questões, mas acho que não tem nada consolidado. Assim, a minha visão, por enquanto, é que assim, começa a brotar coisa e está dizendo assim, ó, o que está aí vai dar M, a gente tem que fazer coisas diferentes. Mas eu acho que tanto a esquerda, como os liberais, como a extrema-direita, que antes tinha um argumento, e como essa materialidade representa poder, eu acho que está todo mundo antecipando, inclusive, essa disputa. Sabe por quê? Porque a ideologia não é ideologia por si só, ela representa interesses específicos em determinados segmentos. E as pessoas já estão com medo de perder isso, já estão tentando antecipar. Só que acho que elas não têm trajetórias claras nenhuma. Assim, eu acho que eu posso estar exagerando, eu posso estar um momento sendo muito pessimista, mas eu não acho que tem trajetórias claras ainda, não. Eu acho que está reconstruindo, embolando, você tentando ir para um lado, para o outro, a extrema-direita que estava forte agora embolou, não sei. Eu queria jogar para vocês, mas eu acho que é mais artigos de opiniões parados, de acadêmicos específicos, do que o quanto a capilaridade disso está nos partidos, nos programas de governo. Na hora H, volta-se a discussão do ajuste fiscal e de não avanço. Eu não sei o que vocês acham disso. Dudu, eu acho que você, embora você tenha um ponto, quem está saindo na frente disso são basicamente acadêmicos, eu acho que isso não está perdido no espaço, não. Essa discussão está dentro dos partidos de esquerda, só que essa é uma posição que vem sendo derrotada já há algum tempo. Tá? Então, o que se está discutindo, isso está sendo exposto porque essa posição vai ser reforçada nas disputas internas dentro dos partidos de esquerda. Em alguns casos recentes, como o caso da Inglaterra, que perdeu as eleições, essa posição chegou ao poder no partido, mas não conseguiu se impor no eleitorado. De alguma maneira, no caso americano, surgiu uma visão mais social-democrata, que foi uma novidade no caso daquele país, mas o caminho majoritário dentro da estrutura do Partido Democrata foi caminhar para uma posição mais tradicional, mais conservadora daquele partido, quer dizer, uma visão neoliberal, tradicional, com Biden, que não teria nenhuma mudança dramática com referências políticas e econômicas do Partido Democrata. Então, o que eu discordo de você é no sentido de que o fato de estar sendo verbalizado por intelectuais, isso não tem expressão orgânica dentro das disputas partidárias. Eu acho que tem sim. E também abre espaço para que esses novos governos venham captar pessoas que reflitam esse tipo de visão, caso chegue ao poder. O que não está claro é se isso realmente vencerá, mas que essa coisa já está na mesa, isso me parece muito claro. Por outro lado, já me parece muito claro que você tem, em setores liberais, uma imensa preocupação com a questão do endividamento público.
e com eventual intervenção na possibilidade das empresas distribuir bônus, dividendos, etc. Isso já foi manifestado em várias ocasiões. Por outro lado, você tem questões muito pragmáticas. A decisão da Alemanha de apoiar os famosos coronavírus é que a Alemanha percebe... Corona Bonds. Coronavírus é o... São os suecos que apoiam. Os suecos é que apoiam o coronavírus. Pois bem, mas então é muito menos por razões de convicção econômica e muito mais por percepção que, se ela não fizer alguma coisa, haverá uma ameaça real para a sobrevivência da comunidade da União Europeia. Então, mais uma vez, a dinâmica da pandemia, além disso, as condições específicas dessa sociedade limitam a capacidade de tomar de decisão. Aí, seguindo um pouco aquela velha discussão, os homens são livres para tomar decisões, mas as decisões são dadas, são dentro de um determinado espectro que a realidade impõe. Então, no caso da União Europeia, por exemplo, se a Alemanha e a França não caminham de maneira mais assertiva por uma política de aumento de gasto público, você provavelmente os grupos anti-União Europeia se fortaleceriam, como isso já vinha ocorrendo antes, você já poderia anunciar uma gravíssima crise com ameaça concreta de desagregação do bloco. Acho que em particular na Itália, né? É um cenário possível, Prado. É um cenário possível. Sim. Não, eu não estou afastando isso, mas eu estou dizendo que esses governos que querem manter isso, independente da sua visão econômica abstrata, vão ter que dar respostas a isso para tentar evitar. Eles não vão ter mais a postura um pouco leniente que ocorreu na Inglaterra, achando que isso jamais acontecerá, e o resultado foi o Brexit. Então, a dinâmica contemporânea está deixando as diversas posições políticas muito mais preocupadas com o resultado, que é muito mais imprevisível do que era no passado recente. Vocês não acham que uma das questões que você tinha muito presente era justamente essa questão, a questão do mercado, da democracia, quer dizer, se questionando sobre essa questão do mercado, da democracia, que é uma questão que vem no pós-guerra, que colocou, etc., estava esgotada. Então, quer dizer, em que medida o mercado ameaçava a democracia, que era uma discussão dos liberais, etc., etc. Aí, por outro lado, as dificuldades da esquerda, de uma esquerda que pede a sua base histórica, porque a base de produção está mudando, etc., que ainda tem que lidar com como é que encaixa a pauta identitária, etc. Ou seja, eu estou perguntando o seguinte, quer dizer, essas pautas que já estavam presentes antes, parece que a extrema-direita era quem via resolvendo a sua pauta da melhor maneira possível, embora você não tinha um teste efetivo, né, da questão de ser governo, como é que se responde economicamente, etc., etc., e você começou a ter, acabou de começar a ter agora. Quer dizer, o que a pandemia muda essas agendas? Né? O que a pandemia mudou a agenda liberal? Já eu tenho que me preocupar mais com o mercado. O que a pandemia mudou na agenda da esquerda? Quer dizer, o que a pandemia mudou na agenda de direita? Quer dizer, para você imaginar alguns desdobramentos com relação a isso, né? Porque, entendeu? Essas coisas que você está colocando, quer dizer, hoje os liberais, meu Deus, nos últimos anos, desde 2009, de uma maneira ou de outra, essa coisa está colocada. A gente tem que preocupar com isso, preocupado com aquilo. Mas nada, né? Nada concreto foi feito. A esquerda também não consegue avançar. Vai para lá, vai para cá, bota o pai, sobe, desce, multiplica, divide por 2, assume um pedaço do poder na Espanha e também neca, não aparece nada. Quer dizer, isso você só vê a extrema-direita que vai, mas quando chega no governo você também... Não. Bom, o que a pandemia muda no jogo? Não mudou nada, quer dizer, os caras continuam sem ter propostas, ou propostas que têm, são aquelas que estavam na mesa, mas não... O mercado não topa, tá certo? O mercado não topa, não está a fim de desacelerar, não está a fim de que você pega o dividendo do cara. Quer dizer, o jogo continua muito enrolado. A pandemia só tornou mais enrolado ainda, né?
Não, veja só, a posição dos liberais me parece absolutamente coerente desde a crise de 2008. Vamos business as usual. Você enfrenta a crise, superada a crise, e eu continuo na mesma trajetória. Por que eu devo mudar se eu estou ganhando com isso? Isso não tem nenhuma mudança grande nesse sentido. O que eu acho? Por outro lado, desse cenário cresceu uma direita. E setores preocupados com a democracia começaram a ver com preocupação a ascensão de uma direita que se beneficiou do fato de que vários partidos de esquerda compraram uma agenda econômica que não se diferenciava muito da agenda econômica dos setores liberais da sociedade europeia e mundial, etc. Isso particularmente no caso da Europa. Então, nessa circunstância, eu acho que a pandemia abre espaço para ampliar uma agenda social-democrata mais tradicional. Eu não tenho dúvida disso. Isso ela reforça. Já passo para você, só para terminar a frase. Ela reforça, no outro lado, a preocupação que havia com a exceção da direita. Agora, isso fica mais claro pelo peso que teve o Estado no combate à pandemia. Os dois Eduardos querem falar aí. Deixa eu passar. Pode falar, Baixa. Vai, Baixa. Posso falar? Não, Luiz Carlos, um pouco indo na sua linha, né? Na verdade, o modelo econômico que está aí, vamos dizer, claro que há variantes, mas vamos dizer, 30 anos, 40 anos, produz muitos perdedores. Aumenta a desigualdade, produz muitos perdedores. E esses perdedores foram jogados de lado, quer dizer, foram deixados de lado em grande medida. Né? Vem a crise de 2008, que atinge mais fortemente os países do hemisfério norte, acirra essas dificuldades, e tão logo a fase mais aguda da crise foi contornada, como você bem colocou, os liberais, business as usual, deixa esses caras de lado, continua deixando de lado, junto com o problema dos partidos tradicionalmente de centro-esquerda, na Europa os social-democratas, se aproximaram demais também dessa agenda dos liberais, de modo que às vezes é até difícil distinguir uma coisa da outra. Né? Então também não tinham resposta para dar para esse pessoal. Tá? Então a extrema-direita, o crescimento da extrema-direita se dá exatamente por essa carência, né, de um grupo que foi deixado de lado. E aí isso vai dar em Brexit, isso vai dar em coletes amarelos na França, né? Tem várias manifestações disso internacionalmente. Então, quer dizer, começou com um discurso que teve apelo para esse pessoal que está mal, né? Enfrentando dificuldades, vendo uma deterioração do seu padrão de vida. Bom, em princípio, esses caras aqui vão me acolher. Então, na realidade, em princípio, que eu acho para o futuro, né, vai, digamos, tirar proveito da pandemia quem tiver algo a oferecer para esse pessoal. Né? E aí, na verdade, todos os grupos podem conseguir. Dependendo da agenda que proponham e das concessões que estejam dispostos a fazer. Né? Mas qualquer um pode abocanhar, em princípio, crescer, né, politicamente em cima disso. Agora, e eu acho que é por aí que o Dudu vai, né? E é um problema que você destacou. A questão ele está ansioso para falar lá. Ele está louco para falar. Ansioso para falar. Ele está louco para falar. Por isso que eu vou esticar um pouquinho mais, para ele ficar um pouquinho mais ansioso. Tem a questão do mercado, enfim, dos poderes, do poder econômico, né? Para conseguir chegar a alguma coisa, esses caras têm que estar dispostos a fazer concessões, alguma concessão. Né? De outra maneira, essa coisa pode ter uma panela de pressão que pode, não vou dizer explodir, até porque, enfim, não saberia explicar, não saberia colocar de maneira mais clara o que seria explodir, mas essa situação vai se tornar mais tensa. Né? Agora, chegar, por exemplo, como você falou, Luiz Carlos, a uma solução social-democrata,
Isso tem que passar por alguma forma de pactuação, e a questão é, por que o pessoal, agora, uma homenagem do andar de cima, estaria disposto a fazer concessões? Né? Essa é uma questão chave aí nesse processo. Obrigado pelo gancho, Baixa. Você passou a bola redondinha para mim, né? Boa, obrigado, Baixa. E por que esse andar de cima vai fazer concessões? E aí, lembrando que ao longo do que a gente pode convencionar como um modo de produção capitalista, ou se a gente pega, dependendo do historiador, século XV, ou XVI, ou XVII, ou XVIII, a gente só teve um momento histórico curto, se você pensar, em que foi possível configurar o que a gente chega mais próximo da social-democracia, que é 45, 70. Se a gente pensar, 30 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, em que foi possível, vamos dizer assim, controlar o ímpeto desse capitalismo. Como já tinha alertado Marx, mas quem não gostar do Marx pode usar o Polanyi dos moinhos satânicos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o andar de cima só fechou o acordo e o pacto primeiro, quando você teve 2 guerras mundiais, destruição total. Outro elemento, junto com essa guerra, teve o nazismo e o fascismo, que inclusive foi um controle desses segmentos do próprio capital. E o outro perigo enorme, que é a Revolução Comunista de 17 e depois a União Soviética, ou seja, um mundo bipolar. Por isso que a minha questão é mais histórica nesse embate, porque, aí, novamente, eu não acho que o andar de cima cria pacto por um possível efeito de caos social que ele vai ainda lá na frente chegar. Sabe assim, eu não acho que esse pacto irá vir numa transição de disputa enorme, no sentido de que seria possível. Eu acho que nem os liberais progressistas conseguem ceder minimamente nesse processo, porque aí vem aquela coisa, como foi em 2008, acaba a pandemia, descobre a vacina, a crise foi exógena, vamos voltar como estava antes. Eu sei que o caldeirão a pressão vai aumentando e a panela de pressão pode explodir, mas pode explodir em coisas que a gente não tem a mínima ideia. Guerras, fechamentos, disputas, mas eu não acho que... Claro que politicamente ganha espaço, porque as pessoas estão atrás de saídas, assim. Mas eu acho que, nesse momento, a saída social-democrata, Prado, é ultra-revolucionária, dado o nosso contexto histórico. O andar de cima não topa 1 milímetro nada próximo da social-democracia. Por isso que, mesmo que os acadêmicos façam, mesmo que parte dos partidos de esquerda ganhe espaço, na hora H, nem o estábulo do seu próprio partido segue. Ou seja, tudo é aprisionado. E essa discussão vai voltar muito forte. Eu não sei, assim... Eu acho que a questão da social-democracia é, nesse momento, revolucionária mesmo, dadas as condições históricas, porque não tem um perigo comunista, porque o fascismo está lá atrás, e o capitalismo, e aí, usando o velho barbudo, e se você não quiser o barbudo, o Polanyi, é um moinho satânico, e eles não vão se puxar pela própria cabeça para resolver seus problemas pelo caos social dos outros. E, no caso brasileiro, isso ainda fica ainda mais evidente. É um pouco dessa provocação que eu gostaria de... E obrigado pelo passe na cara do gol, Baixo. Não, mas você quer falar alguma coisa que eu quero responder, o Dudu? Numa tá muito chinelinho hoje. Não, então deixa ele mais chinelinho e vamos continuar. Ele vai, Prado. Vai, então vamos lá. Ele vai. Se sentiu provocado. Não, pode falar, Luiz Carlos, pode falar. Não, agora é você. Eu estou falando direto. Pode falar. Fala mais para frente. Tá, eu vou falar rapidinho para colocar. Eu acho que nós não estamos discordando de que não há os setores liberais, tradicionais, não querem fazer nenhuma concessão. A única questão que se coloca é o seguinte: uma agenda mais progressista nesse negócio depende da capacidade de fazer uma coalizão eleitoral para conseguir ampliar a sua presença dentro dos parlamentos. Isso é especial, verdadeiro, para a Europa, mas no caso nosso aqui da América do Sul também aconteceu em algumas situações, principalmente no período depois dos fracassos do neoliberalismo clássico com pós-neoliberalismo, que é um pouquinho mais misturado, mas de alguma maneira conseguiu alguns avanços. Então, enquanto você tiver democracia eleitoral, isso trata de você conseguir ou não fazer as agendas
as alianças determinadas. Claro que... Aí tem uma diferença, Prado. Claro que a estabilidade dos regimes depende da dinâmica da economia, que, como mostrou o caso Mitterrand lá atrás, pode ser que até que um governo que tenha a intenção de fazer uma agenda mais progressista não consiga fazê-lo pelas condições de estabilidade internacional, fuga de capital e uma série de outras coisas. Mas eu acho que aí tem outra coisa além da questão internacional, Prado. É como o bloco no poder, as frações de classes, os interesses, permeiam sua agenda no legislativo e no executivo, além da questão eleitoral. Aqui acho que é a questão da divergência. Eu acho que assim, é possível você criar um programa de governo eleitoral, mas necessariamente você vai ter um enfrentamento, porque, na minha visão, um andar de cima, ele permeia os seus interesses dentro do executivo e do legislativo. Então, não acho que simplesmente a vitória eleitoral, né, e aí a diferença que fica parecendo assim, que basta ter agenda, vontade e sentar na cadeira e seguir. Eu acho que é mais complexo do que isso. Bom, eu acho que você tem que ter base social, essa diferença. E eu digo para você, Eduardo, que isso você teve um avanço civilizatório, se você pegar desde a aprovação no século XIX da legislação de 8 horas, quem queria aprovar a legislação de 8 horas? Isso foi o resultado da luta política de gerações. Depois de toda uma legislação trabalhista, de agenda social, independente, eu concordo com você que não é uma questão exclusivamente eleitoral, é questão de você ter base social. O que eu discordo de você é que essa base social vem exclusivamente dos setores dominantes. Muitas vezes, eles são obrigados, até mesmo por estabilidade política, a fazer concessões. Você tem uma experiência histórica muito longa dentro disso daí. Só que a provocação, Prado, a provocação é o seguinte, eu não acho que basta apenas trazer a utopia social-democrata clássica para o momento contemporâneo, que tem uma reconfiguração do mundo do trabalho, tem uma reconfiguração da questão dos valores nos campos morais, e que você pode se imaginar mesmo associando com a ideia de classe. É por isso que o que a gente tem debatido, você tem que refundar uma nova utopia de esquerda. Eu não acho que é simplesmente trazer a questão social-democrata clássica, porque não cola na massa embaixo. São outras dimensões que precisam ser reestruturadas. Bom, provocação. Não, você nunca pode pegar o passado e trazer para o presente. Dizer, não é de uma maneira crítica. É claro, o que interessa é o seguinte, as agendas, nesse sentido, não há nada de novo no sol. As agendas estão colocadas, as trajetórias estão colocadas. Ou você quer uma sociedade com capitalismo controlado pelo Estado, e um capitalismo, portanto, não domado, que o capitalismo nunca ele consegue ser domado, mas pelo menos restringido, ou fica uma agenda que, como você mesmo colocou, na experiência histórica, ela leva à instabilidade crescente. Eu compartilho perfeitamente a visão do mundo de Polanyi. Se você não, de alguma maneira, atuar no sentido de controlar as forças de desagregação do capitalismo, leva a crises políticas, leva a crises sistêmicas e leva a guerras, como aconteceu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. A única questão é que eu não consigo ver nenhuma boa razão por que você não pode ter uma mudança ou mudanças antes de ter uma tragédia na dimensão daquela que teve no passado. O que não quer dizer que não possa ter. Tá? O que eu estou dizendo é que o futuro não está determinado. Aí eu não vou. Você me deu o gancho, Prado, porque você é um homem racional o tempo inteiro, Prado. Nós vivemos tempos históricos não racionais, Prado. Passar por Numa agora, finalmente, para ele falar, porque ele está pensativo aqui. Mas eu acho que a gente estamos aqui encerrando o nosso tempo. Hoje, senão nós vamos falar por horas. O Numa parece aquela coisa da piada. Agora, Numa, fala. O programa acabou. Pronto. Tinha esquetes, né? Humorísticos que eram exatamente isso. Fala, Zé, acabou o seu tempo. Pronto.
Hoje não adianta. O Lula né, desfilou, né, Bastiãozinho? Um chinelinho sem vergonha. Não, mas Nossa. ele abriu o microfone agora para fechar os 2 minutos para matar o programa. Vai, não, eu acho que, olha só, esse programa eu acho que refletiu, na verdade, as dificuldades que você tem, né, de pensar em termos de perspectivas, né, nesse exato momento, né? Tanto é que o programa passado foi um programa muito mais fácil de ser feito, né? Você tinha como a esquerda, como os liberais, como, obviamente, né? Os liberais, a esquerda e a extrema-direita, eles vinham se desenvolvendo ao longo do tempo. A gente tinha as informações, tinha as análises, e nesse exato momento, é claro que o que a gente pode fazer são alguns cenários, imaginar, mas é muito difícil imaginar, né? Imaginar realmente o que vai acontecer, né? Sendo que eu acho particularmente que a dinâmica ainda é a dinâmica da pandemia, ponto, nesse exato momento, né? Segue sendo a dinâmica da pandemia. A gente pensa no que vai acontecer depois, etc., mas nesse exato momento o vírus se impõe para a dinâmica da pandemia, se impõe nesse exato momento, né? E eu acho que exatamente as dificuldades que a esquerda, as dificuldades que a extrema-direita, as dificuldades que os liberais têm nesse exato momento, eu acho que você abre incertezas ainda maiores, né? Porque, na verdade, eram incertezas que você já vinha antes. E eu acho que um pouco da crise americana ela reflete um pouco essa falta quer dizer, do espaço político ele não ser ocupado de uma forma que consiga estruturar os interesses, estruturar as diferenças, etc, etc. Você tem um momento muito desestruturante, muito fluido, aí cada um escolhe o termo que quiser, né? E eu só estou falando isso para dar um gancho, né? Porque semana que vem a gente vai discutir exatamente a crise americana, que eu acho que é um prolongamento dessa discussão, né? Desses últimos 2 programas. Então, esse é o 9º programa, quer dizer, na semana que vem a gente chega ao 10º programa, e justamente nesse 10º programa a gente vai justamente discutir a crise americana, que é aquilo que as pessoas estão discutindo, aquilo que está todo mundo preocupado com isso, né? Então, acho que um programa que se chama Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, né? Tem que mais que discutir a crise americana. Então, no próximo programa, exatamente isso que nós vamos discutir. Então, para encerrar o programa, como a gente sempre faz, eu gostaria de perguntar isso para vocês, né? Exatamente, né? A esquerda, os liberais, a extrema-direita, essas vertentes, né? Quando você olha assim, o que vocês esperam a partir da pandemia, né? Embora seja uma pergunta extremamente não é fácil, etc., mas de uma forma sintética, se vocês tivessem que definir, em termos de perspectiva, quais são as perspectivas da extrema-direita, dos liberais e da esquerda no pós-pandemia, né? É uma pergunta, Buma, só de sacanagem eu vou começar com você. Essa pergunta, que é uma pergunta cretina, difícil, complicadíssima, e pedindo que você seja breve e sintético. Vingança, ficou quieto o tempo todo, agora você tem 40 segundos para falar sobre isso. Acho que é difícil responder essa pergunta, realmente. Eu acho que vai depender muito, na verdade, da situação estrutural de cada país. É óbvio que a situação dos países europeus, da Europa continental, vai ser diferente da situação dos Estados Unidos, vai ser diferente da situação do Brasil, por exemplo, ou dos países da África subsaariana, enfim. Aí vai depender muito assim das características de cada sociedade, como foi um pouco apontado antes, governos centro-direita, mais liberais da Europa continental, têm tido uma atitude assim, uma intensidade de políticas sociais muito maior, governos assim, com o equivalente, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, é difícil desenhar. Acho que vai depender muito da característica de cada sociedade. Bastiãozinho, perguntinha simples, passar para você. O pai da Joaninha, vai lá, Basta. Antes de tomar conta da Joaninha, Basta tem que sair agora correndo, gente, para tomar conta de Joaninha. Isso, eu acho que... Bom,
pergunta extremamente difícil. A esquerda, em particular, está na busca de uma identidade, né? Pelas dificuldades apontadas aqui, pelas, inclusive, em alguns países, da representação de esquerda, pelas mudanças no mercado de trabalho. Tá? Os liberais tenham que fazer concessões que não estivessem, que não estão dispostos em princípio, a fazer. A extrema-direita, talvez, aqui é mera especulação, seja quem, apesar das diferenças de país para país, quem esteja melhor posicionada nesse momento para conseguir capitalizar das energias que vão, como a gente fala, serão liberadas, né, nesse contexto de pandemia. Agora, é uma mera especulação. Agora, na verdade, eu encerro com uma outra pergunta. Né? Na crise 2008-2009, houve uma tentativa, em certa medida, de fato aconteceu, uma volta ao business as usual. Será possível dessa vez? Será que discurso, que a situação fiscal, vamos dizer assim, dos países, diversos países, vai se deteriorar, né? Com as medidas necessárias agora para fazer frente à crise? Será que vai colar, por exemplo, agora temos que fazer o ajuste, né, para pagar a dívida, para reduzir, para voltar a uma situação mais segura do ponto de vista fiscal? Será que esse tipo de agenda cola? Será factível isso no pós-pandemia? Acho que é uma questão super relevante, né, da discussão futura. Tá? Isso. Com isso eu vou me despedindo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Pradinho? Pergunta complexa. Eu queria só chamar a atenção de que esse programa refletiu exatamente o tipo de debate que nós costumávamos ter antes da pandemia, lá no Instituto de Economia, que foi o que nos moveu a fazer esse programa. Até para quem está nos ouvindo, né, nós várias vezes tivemos conversas do gênero e nós julgamos interessante transformar esses debates privados em debates públicos pela riqueza que ele traz. Agora, eu não tenho resposta para a sua pergunta, porque eu acho que muita coisa vai se definir adiante nos próximos anos. Agora, eu suspeito que a agenda liberal vai, de alguma maneira, tentar repetir 2008, só para pegar o tempo, o ponto do Baixa. O business as usual vai dizer agora temos que ir devagar na recuperação, porque os governos estão muito endividados, é necessário ter cautela. Lembrando que nós falamos pouco nesse programa, ou nada, na Ásia, que a realidade asiática é muito diferente, o problema da China é diferente, o Japão vai ser um pouco diferente, Índia é um pouco diferente, não chegamos a falar sobre isso daí. Por outro lado, a agenda da direita também me parece razoavelmente clara. A direita, de alguma maneira, quer usar esse fracasso dos setores liberais para mobilizar forças na direção de uma agenda nacionalista xenófoba, no caso da Europa, contra imigrantes, contra minorias, racista, no caso americano, claramente, contra avanços civilizatórios de direitos dos direitos individuais, das agendas identitárias. Isso está claro. Eu compartilho também a visão que parece que é prevalente aqui, que o que tem que ser melhor definido é a agenda da esquerda, que está mais pouco clara. E quando nós falamos aqui esquerda, nós pegamos um leque muito grande de posições políticas, desde de uma esquerda social-democrata até mais próxima do liberalismo, até posições de esquerda mais
O revolucionário não existe mais, mas mais que defendem uma agenda mais radical, passando, inclusive, por movimentos que se aproximam do anarquismo ou de uma posição mais anti-Estado, etc. Então, esse leque das esquerdas, é melhor do que falar a esquerda, as esquerdas, precisa ser melhor definido e essa agenda tem que ser reconstruída. Desde o fim do socialismo real, na década de 90, as esquerdas perderam a sua identidade. De alguma maneira, se coloca agora a necessidade de redefinir essa agenda em vista da crescente polarização do mundo contemporâneo. Dudu. Vamos lá. Eu acho que, concordando muita coisa, mas com algum grau de divergência, eu acho que, na verdade, você tem dois polos ainda tentando construir uma agenda. Eu acho que a extrema-direita já saiu na frente desse polo em relação à esquerda. Porque eu acho que a extrema-direita ainda tem uma visão, eu sei que tem diferenças na questão europeia, mas ainda não tem claro que tipo e forma de intervenção estatal vai ser feita com que tipo de política econômica. Eles ainda estão encontrando um rumo. Por quê? Porque a depender do tipo e intensidade, você pode ser lembrado pela questão fascista e nazista lá dos anos 20 e 30. Então, a direita, a extrema-direita, ela ainda está também tentando encontrar os instrumentos de trajetórias, não só no campo dos valores, mas no campo da gestão, da geração do excedente. O Numa até gostou dessa, que chamei de excedente em vez de mais-valia, né, Numa? Na distribuição disso entre os atores e os segmentos na sociedade. Tá? E isso vale também para o campo da esquerda, porque eu acho que o que acontece é o seguinte: o liberalismo, né, o neoliberalismo, era a lógica da gestão desse conflito distributivo, da geração da riqueza, que predominou no lado ocidental desde os anos 90, com distensões ou mudanças, como o Prado já alertou, da América Latina, da América do Sul principalmente, para aquela discussão, quanto ali era o grau de maior ou menor. Mas se você olhar no centro, a gestão neoliberal, da regulação, da questão da estrutura, da geração de riqueza, da distribuição de riqueza, isso foi permanente. É só a partir de 2008 que isso vai perdendo legitimidade, mas não perde a legitimidade total. Então, esse pessoal vai tentar, né, dizer que é mais humanizado, que é mais distribuição. É tão doido, é como se eles estivessem incorporando a lógica o seguinte: enquanto eles criticaram tanto, que é o chamado populismo, ou seja, transferência de renda para os mais pobres numa escala maior. Talvez eles passem a ser populistas para se manter no poder, fazendo política de transferência de renda mais ampla e não universalizante. Observe a loucura que a gente está chegando. Eu acho que no campo da extrema-direita e da esquerda, eu acho que a extrema-direita andava um pouco na frente, mas a crise paralisou. Mas eu acho que a minha sensação é que tem construções, vamos dizer assim, tentativas de construções de elementos de utopia e, ao mesmo tempo, de instrumentos econômicos, políticos, ideológicos. Por quê? E aí, para ficar para a próxima semana que a gente vai discutir, porque tem a questão do efeito Coringa, que é um elemento para a gente pensar, além da questão racial nos Estados Unidos, mas o tempo inteiro, essa inquietação de uma boa parte da população que critica todo o Estado, econômico, político, ideológico e acadêmico. Bem, senhores, obrigado ao Dudu, obrigado ao Prado, obrigado ao Numa por ter participado dessa mesa redonda, também ao Baixazinho, né, que teve que sair mais cedo, um pouquinho mais cedo, e gostaria de agradecer aos nossos amigos, às nossas amigas, né, que nos acompanham nesse programa, que nos acompanharam até aqui. E na próxima semana nós vamos nos encontrar nesse mesmo programa, né, Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, discutindo exatamente os eventos que estão acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, na semana que vem a gente se encontra para discutir isso e nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, e a gente gostaria de nos despedir aqui com as nossas mais sinceras homenagens ao nosso velho e grande professor Carlos Lessa. Ok? Então, assim nos despedimos. Se cuidem, vida que segue.